Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal E-Cidadania. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Saulo Oliveira, professor de filosofia, e nós vamos discutir um assunto extremamente importante e que está causando muito barulho aí na internet, nas redes sociais, que é o tema ética e moral. E a gente vai aproveitar também essa oportunidade para tratar um pouquinho de cidadania e de política e qual é a ligação que todos esses assuntos têm. Então, professor Saulo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado também. Agradeço a sua presença. E eu já quero começar com uma pergunta bem objetiva. Você pode explicar para a gente a diferença entre ética e moral? Bom, é um prazer primeiro estar aqui com você, né? Tentando colaborar com a sociedade, né? Através desse nosso papo, essa conversa. Bom, a moral ela nasce, né? Com os nossos costumes, né? Com a religião que nós nascemos, com a família, né? Com as regras sociais, isso é, com as regras de uma melhor convivência, né? E essas regras, elas são impostas para que a gente possa viver melhor entre nós. A ética, ela já é um pouco diferente, porque você começa a valorizar as coisas que são colocadas nessas regras, né? Então, um exemplo clássico é o tal do não roubar, né? Então, quando você não rouba, você quer dizer o quê, né? É só o dinheiro que você tira do outro? Quando você tira a vida do outro, né? Lá nos mandamentos está o quê? Não matar, né? Não roubar. Mas quando você rouba alguém, você não está só roubando o dinheiro do outro, né? Você está roubando possivelmente a paz do outro, a alegria que ele ia dar com aquele dinheiro à sua família, os bens que aquele dinheiro podia proporcionar ao outro, né? Então, o roubar não é só tirar o material, né? É também tirar muitas coisas do outro, né? Quando você tira a vida do outro, quando você mata o outro, quando o indivíduo mata o outro, não é só o matar que realmente está sendo falado, né? O matar seria o valor ético, seria o roubar também a vida do outro e roubar a felicidade que aquele poderia proporcionar à família dele, que um dia ele poderia ter uma família, a mulher que de repente ele seja casado. Então, ele está roubando toda a vida do outro por causa de uma morte. Então, quando você valoriza a vida do outro, isso é ética, né? É o valor que você dá às situações que existem dentro do relacionamento humano. Então, aproveitando o gancho, você tocou num assunto importante que é a questão da religião, e a moral, ela tem como fonte muito forte, principalmente no Brasil, a questão religiosa, porque segundo levantamentos aí do próprio governo, mais de 80% da nossa sociedade ela é cristã. Então a nossa sociedade ela segue de maneira muito forte a doutrina cristã, os ensinamentos da Bíblia. E hoje, por exemplo, a gente está tendo vários conflitos dentro da escola, dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, porque muitos desses preceitos aos olhos dos cristãos estão sendo quebrados. E ao mesmo tempo a gente não consegue entender, dentro desse contexto histórico-cultural, pautado nesses ensinamentos bíblicos cristãos, a questão da cidadania. Então a gente está tendo um problema seríssimo de convivência, porque nós não conseguimos entender de onde vem essa cultura que a gente tem, de onde vêm esses preceitos morais. E o exercício da cidadania acaba ficando complicado. Você poderia explicar um pouquinho para a gente
Por que esse conflito está existindo e qual seria para nós a nossa saída nesse momento? Bom, a questão cristã, né, dentro do país, ela foi implantada primeiramente, né, com a chegada dos portugueses e espanhóis primeiramente no país. Foi implantada, acabado as religiões que tinha, né, indígenas, e foi implantado o cristianismo como a fonte da verdade. E ao mesmo tempo, essa fonte da verdade, ela foi crescendo e absorvendo todas as pessoas que nesse país estavam. E até hoje também existe essa forte tendência cristã. E dentro do cristianismo está embasado o judaísmo, que é os mandamentos existentes, os 10 mandamentos, desde Moisés e tudo mais. E esse embasamento ele está restritamente ligado à moral, né? Sempre moral. E nunca a explicação do porquê daquilo, né? Você não pode desejar o que é do outro. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode levantar falso testemunho. Então, são coisas morais, né, que foram implantadas, mas nunca explicando o porquê, normalmente, né? Simplesmente porque Deus castiga, porque existe um Deus aí que vai castigar o indivíduo, etc. Mas o conflito entra quando isso não é jogado no dia a dia do convívio, né, que é a chamada cidadania, onde o indivíduo também tem que pegar esses mandamentos, né, que ainda é falado, e dizer, isso aqui é bom para mim e também é bom para o outro. Sendo bom para mim, sendo bom para o outro, então é bom para todos na questão social, de uma boa convivência. Essas questões morais está sendo quebrado muitos paradigmas porque a sociedade ela mudou, né? Ela vem mudando, ela vem criando outras coisas. No meu entendimento, não é criando, é o homem tendo mais força, né? Mais liberdade de ser aquilo que ele é, né? E dentro desse ser aquilo que ele é, o cristianismo ele tem que respeitar mais o outro, né? Que é a ideia do cristianismo é amar o outro, né? Como Jesus já falou, né? Amar o outro como a si próprio. Quando eu amo ao outro como a mim mesmo, quando eu começo a me conhecer e saber que o outro também tem as mesmas fragilidades que eu. E isso vai buscando a tal da cidadania, ao meu ver, né? A quebrança de paradigma nas escolas. Hoje a gente vê as crianças ou o adolescente que existe uma não sei se a palavra às vezes fica difícil de falar, mas o homossexualismo que aparece na adolescência, hoje ele é mais forte nas escolas, né? O adolescente aparece com mais força, com mais verdade daquilo que ele é. E isso é ser cidadão também, né? Eu coloco, eu sou isso. E vocês que dizem que são cristãos, que proclamam um monte de situações de amor ao outro e tudo mais, vocês podem me aceitar como Jesus o ensinamento dele era não colocar ninguém para fora da sociedade. Todos fazem parte da sociedade. O leproso, a prostituta, o camarada que é cobrador de impostos, etc. Todos faziam parte da sociedade. Então, o homossexual ele não está fora da sociedade, o leproso não está fora da sociedade, o que tem Alzheimer não está fora da sociedade. Então, todos fazem parte do mesmo conjunto. E eu, ao adquirir esses princípios cristãos, é de certa forma uma obrigação, né, de eu praticar a minha cidadania, ao acolhê-los. Quando você coloca a questão dos porquês e do cidadão ele começar a entender a origem das coisas, você colocou que ele começa a entender mais as coisas. Nesse ponto, ele estaria aprendendo a desenvolver um senso de coletividade e aproveitando a outra parte que você falou, que você tocou num ponto que realmente é um ponto conflitante e sensível hoje para nós, que é a questão da homossexualidade, e ela entrou dentro da escola,
E ela bate de frente direto com essa doutrina cristã, né? E que você falou da questão do amar a Deus acima de qualquer coisa e amar ao próximo, né, como a si próprio. No seu entendimento, estaria havendo aí um conflito, vamos assim dizer, que como é que você é cristão e prega que tem que amar ao próximo e existe uma questão do preconceito com relação ao homossexual? Existe um contrassenso? Existe uma falta de entendimento? Isso é um bloqueio, um entrave à cidadania pela falta de entendimento do que é o coletivo, de ter senso de coletividade? Como é que você vê isso hoje? Isso você como professor e dentro da sala de aula? Eu entendo assim, que o cristianismo, né, ele é uma ideia, né, do meu ponto de vista, ele é uma ideia, para uns é uma crença, né, é uma religião, é uma fé, mas é uma ideia onde a busca, né, da convivência, das diferenças, ela tem que estar presente. E essa busca como você falou, no coletivo, né, essa busca em lidar com o diferente, né, em lidar com as coisas que existem na sociedade, porque a nossa vida não é uma propaganda de margarina, né, onde todo mundo é feliz, todo mundo está em paz. Existem as divergências, existem as diferenças, e no coletivo vai aparecer mais ainda, né? Então, essa questão do cristianismo, ela ainda se caminha muito, né, ainda vai se caminhar muito, para que, no meu ponto de vista, as pessoas que proclamam-se cristão entenderem que o outro, por ser diferente, também é filho de Deus, né? O outro, por ser diferente de mim, ele também tem a sua fé. O outro, por ser diferente de mim, ele também tem suas crenças. O outro, por ser diferente de mim, também veio de uma família. Não só fui eu que vim de uma família, que a minha família é perfeita. Não. Todos vieram de uma família, de uma forma ou de outra, e que dentro dessa questão aí há os problemas. Há o coletivo, e no coletivo sempre há problemas, né? Então, para quem é cristão, se proclama cristã, poderia refletir melhor, né? Por que eu sou cristão? Qual a ideia verdadeira do cristianismo? É aquela que o pastor prega lá, ou é aquela que o padre prega acolá, né? A coisa tem que ser mais ampla, né, no meu ponto de vista. Então tá joia. Gostaria de agradecer aqui ao professor Saulo Oliveira, professor de filosofia, aos seus esclarecimentos. Num assunto tão complexo, tão cheio de posicionamentos, que desperta paixões, e as pessoas se colocam aí com tanta força, né? Principalmente nas redes sociais hoje, as pessoas aí colocam as suas posições com muita convicção e às vezes até com um certo ódio, né? Que a própria religião cristã não prega. Então a gente poderia entender aqui de tudo que você falou, que a gente deveria entender quais são as origens das coisas. A partir do momento que a gente entende de onde as coisas vêm, nós começamos a entender como é que se desenvolve o coletivo, e a partir daí nós conseguimos exercer a nossa cidadania de forma mais harmônica. Seria mais ou menos isso? Eu daria o seguinte exemplo para você. Como você falou no preconceito, então o preconceito é todo um conceito que você tem antes de ver a coisa em si. Então, quando você está observando alguma coisa, normalmente você olha as coisas, né? Você não vê ainda a coisa em si. Um exemplo simples: você manda fazer um reparo numa parede na sua casa. Então, você de longe sempre viu ela com problema X lá. Chega o pintor, o profissional, né? E você, eu quero fazer um reparo nessa parede. Ela tem isso aqui. E ele começa a ver a parede. Isso é, ele começa a se aproximar da parede. E ele vai vendo que não é só aquele problema que você olhou.
Você não viu a parede, você olhou. Então, a mesma coisa é o tal do preconceito. Muitas vezes o indivíduo coloca o preconceito no indivíduo que ele é negro, que ele é pobre, que ele é homossexual, que ele é de outra religião, que ele é gordo, que ele tem um cabelo, usa brinco, que ele usa uma tatuagem, etc. Mas você só está olhando o indivíduo, né? O ser humano. Você não está vendo. Então, o que é aquele ser humano, né? O que é que fez ele ser negro? O que é que ele fez ele ser homossexual? O que é que ele fez ele ser pobre? O que é que fez ele se encaminhar pelo mundo do tráfico com 15 anos? Como um adolescente com 12, 13, 14 anos já está na prostituição, né? Então, é esse aproximar, é esse ver que é onde você vai quebrando os preconceitos, no meu ponto de vista. Gostaria de agradecer, então, finalizando, professor Saulo, pela presença e pelos esclarecimentos. Espero aí poder contar com a sua presença outras vezes. Só me chamar. Quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, aí no nosso canal E-Cidadania. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.